Bom dia, bom dia. Mais um dia aqui, desafio num cenário diferente, com uma roupa diferente, estou vestida de minha mãe. Bom dia, Ana. Bom dia, Regi. Bom dia, Bruna. Vou falar baixinho. Bom dia, mãe. Bom dia, mãe. Minha mãe entrou na live e ela tá aqui na minha frente. Bom dia, Neia. Tô separando aqui um material, gente, que eu quero passar para vocês hoje. Vem aqui dar bom dia, Alice. Venha. Não, princesa tem que dar bom dia. Bom dia. Não, vem cá. Bom dia. Fala bom dia, mulheres. Bom dia, mulher. Que o seu dia seja Bom? abençoado. Fala, abençoado. Abençoado. Em nome de Jesus. Jesus. Faz pra ela. Tem. Dei. Como vocês estão? Como está sendo o desafio para vocês? Quais as dificuldades que vocês estão tendo? Bom, essa é pequenininha, mas é do fogo, viu, gente? É pequenininha do fogo. Porque que quando a gente quer, quando a gente não quer, a gente acha. E quando a gente quer, a gente não acha. Bom dia, Jaque. Bom dia, Alessandra. Gente, eu vou achar esse negócio. Tava aqui separado para eu falar ontem. E aí acabou que eu falei sobre outras coisas e não falei sobre isso. Bom dia, Ana. Acho que tá por aqui, né? Depois eu acho. Vamos lá começar mais um dia do nosso desafio num cenário diferente. Tô aqui na casa da minha mãe. Como é bom estar na casa de mamãe. Literalmente na casa da minha mãe, com a roupa da minha mãe. Bom dia, vó. E hoje cedo eu tirei uma palavra sobre o que falar com vocês, né? E aí caiu em Mateus 6, versículo 7, que fala assim: E quando orardes, não useis de repetições inúteis, vírgula. A exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos por muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais, antes de pedires a Ele. A gente vai destrinchar esse versículo aqui primeiro, tá? E ontem eu passei na casa da minha avó. A minha avó tá acompanhando aqui o desafio com a gente, né? Ela tem 79 anos e ela tá fazendo jejum, tá participando das lives. E aí ontem ela falou pra mim assim: minha filha, nossa, eu tô aprendendo tanto com você na live. Eu tô aprendendo tanta coisa com você. E ela falando assim que o Senhor tá abrindo os olhos dela, tirando ela da religiosidade. Aí ela falou que ela não lia a Bíblia. Ela não marcava a Bíblia. E que agora ela senta, ela tá lendo, ela tá destrinchando assim um versículo, ela tá marcando. Ela tá fazendo o quê? Não só lendo, ela tá estudando a Bíblia. Porque lembra que eu falei para vocês que a gente tem que ler e ter entendimento da palavra, do que está escrito. Então, a palavra fala, vírgula, quando orardes, então, quando eu estiver orando, não usei de repetições inúteis.
O que ele está falando aqui? Ele não está falando para rezar, ele está falando para orar. Existe uma diferença entre reza e oração. Tchau, como assim? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? O que é uma reza? É uma repetição. Quando a pessoa está rezando, ela está falando a mesma coisa várias vezes. Mas a palavra diz: e quando orardes, não usei de repetições inúteis. A exemplo dos gentis, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Então a palavra aqui já está falando: não usei de repetições, assim como o gentil, que era o povo que tinha naquela época. Pois eles pensam que serão ouvidos por muito falar. E o Senhor já está falando aqui, ó, não vão ser ouvidos por ficar repetindo e falando a mesma coisa. Tinha dúvida sobre essa parte. Então, reza é Ave Maria, cheia de graça, e repete. O Senhor está falando, não usei disso. E aqui eu não estou falando sobre religião, eu não estou falando sobre nada, eu estou falando sobre o que a Bíblia nos ensina. Vocês sabem que eu não defendo placa de igreja. Em todas as igrejas tem coisas bizarras, em todas. Eu não estou aqui para falar sobre igreja, eu estou aqui para falar sobre a palavra. Então, na palavra diz isso. Não vos assemelheis a eles, vírgula. Que se você tiver com a sua Bíblia aí, você acompanha junto comigo. Não se assemelheis a eles. O que significa isso? Não se iguale a eles. Pois o vosso Pai conhece de que necessitais. Ele conhece as suas necessidades, vírgula. Antes de pedires a Ele. Ponto final. Então, antes de você pedir ao Senhor, Ele já sabe do que você necessita. Ele já sabe do que você precisa. Aí, a única oração que o Senhor nos ensina, que está na Bíblia, não existe outra, é o que está na Bíblia, é o Pai Nosso. Portanto, quando orares, ore deste modo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas angústias, assim como também perdoamos os nossos inimigos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí cada versão da Bíblia vai ter, às vezes muda uma palavra ou outra, tá? Pois teus são os reinos, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, o Pai Nosso é a única oração que o Senhor nos manda. Tirando o Pai Nosso aqui, ele fala que a gente precisa orar, falar das nossas necessidades, falar daquilo que está no nosso coração para o nosso Pai. Porque antes da gente falar, Ele já conhece as nossas necessidades, mas Ele quer que a gente fale quais são. Então não precisa ficar repetindo. Esses dias eu ouvi assim, o céu não é surdo. Deus não é surdo, Ele já ouviu. Mas você pode pedir a mesma coisa de várias formas diferentes. Então, uma semana você pode fazer uma oração de intercessão e de pedido. E você pode falar: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Pai, eu preciso de uma casa. Pai, eu preciso sair do aluguel. Pai, eu preciso... Pai, eu quero um relacionamento. Aí você, numa semana você vai pedir. Na outra semana, você tem que mudar a forma. Você tem que mudar aquilo que você está falando. Você tem que começar a declarar, porque a palavra fala: tudo que ligares no céu será ligado na terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então você
precisa mudar a oração. Como que você vai mudar essa oração? Senhor, obrigada porque eu já tenho esse relacionamento. Obrigada porque eu já sou amada, já sou cuidada, já sou valorizada. Pai, obrigada porque eu já paguei as minhas contas. Senhor, obrigado porque eu já tenho a minha casa própria. O Senhor já fez na minha vida. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso. Aí vai ser de gratidão. Senhor, mas não aconteceu ainda. Não aconteceu, mas começa a ligar. Começa a ligar isso aqui na terra para isso ser ligado lá no céu. Começa a declarar a vida. Começa a declarar a vida sobre aquilo que você quer. O Senhor é bom, o Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor salva, o Senhor já está fazendo, o Senhor já está cuidando, o Senhor já está... Muda, não fica lá, sabe, só não muda. Começa a declarar a vida, começa a ligar coisas novas. Já o meu marido não é convertido. Senhor, eu te agradeço pela conversão do meu marido. Eu te agradeço porque o Senhor pegou ele já se converteu, ele já desceu sobre as águas. O Senhor é maravilhoso. Esse homem mudou da água para o vinho. O Senhor fez tudo novo de novo. Glória a Deus ao seu nome. Começa a declarar a vida. Porque senão você começa a entrar na murmuração. Eu peço, Deus não faz. Mas eu estou pedindo para o Senhor salvar, o Senhor não salva. Mas nem você confia que o Senhor pode salvar mesmo. Muitas das vezes você está pedindo, mas você não tem fé, você está incrédula. Você está, mas eu já pedi, mas eu já falei, mas o Senhor vai fazer a vontade dele. A vontade dele é salvar teu marido. A vontade dele é que você tenha uma casa própria. A vontade dele é que você tenha o melhor. Essa já é a vontade dele. Será que o Senhor quer que eu prospere? É óbvio que ele quer. Só que existe uma coisa que se chama motivação. Ele quer que você prospere, só que muitas das vezes, antes dele fazer você prosperar, ele precisa alinhar o seu coração, tirar o seu coração do dinheiro. Ele precisa tirar o seu coração do dinheiro. Porque se ele te prospera do jeito que você está hoje, você abandona ele e você começa a idolatrar. Você começa a idolatria pelo dinheiro. Você deixa de ir no culto, porque muitas das vezes você só vai na igreja, você só ora, você só busca a Deus quando você está passando dificuldade, quando você está no perrengue. Quando você está bem, quando as coisas estão estabilizadas, você nem ora, nem dobra seu joelho, nem fala com o Senhor, nem nada, você esquece que Ele existe. Você esquece. E aí, quando o calo aperta, aí volta o cão arrependido. Aí você dobra o joelho, Senhor. Eu lembro que... Eu não vou lembrar qual versículo e qual passagem que é. Mas eu tava lendo a Bíblia, né? E aí caiu eu pedi ao Senhor para falar comigo, caiu num versículo que o Senhor tava repreendendo um povo. Aí nesse versículo falava assim, que o povo buscava o Senhor e aí o Senhor prosperava o povo. E aí eles começavam a viver o melhor da terra. Deus mandava riquezas, Deus mandava comida, Deus mandava tudo. E eles ficavam na fartura. E aí, quando eles estavam nesse tempo de fartura, o que eles faziam? Eles paravam de adorar a Deus. Eles começavam a cultuar outros deuses, eles começavam a fazer imagens, eles começavam a adorar outros deuses, enfim. Aí eles começavam a adorar outros deuses, aí o Senhor... Deus se entristecia, o coração de Deus se entristecia e o Senhor parava de mandar para eles. Já que você vai adorar outro Deus, então pede para esse Deus mandar riqueza, mandar alimento, mandar para vocês aí, pede para ele. Pede para ele. Aí o Senhor parava. E aí a terra secava, o povo entrava num estado de pobreza. E aí muitas vidas morriam, crianças morriam porque não tinha celeiro, não tinha pasto, não tinha nada, morriam os gados, eles perdiam tudo. Aí quando eles estavam assim detonados, destruídos, o que eles faziam? Vestiam roupa de saco e de pano, de pano?
de saco. Lá fala, vestiam roupas de saco. Se prostravam e começavam a adorar, a clamar quem? A Deus. Aí clamavam, jejuavam e tudo mais. E aí o Senhor ia e mandava maná de novo. Aí o Senhor prosperava a terra de novo. Mandava gado, mandava pasto, mandava riquezas. E aí, beleza. Aí eles entravam nesse lugar de riqueza, de prosperidade. Eles faziam o quê? Começavam a profanar o templo do Senhor de novo. Começavam a adorar outros deuses de novo. E começavam a fazer tudo de novo. Tudo de novo. E aí o Senhor secava o celeiro. Aí quando o Senhor secava, e eles ficavam, e aí lá várias vezes eles ficavam assim, até que teve uma hora que Deus se irou tanto com eles, por eles serem assim, que o Senhor fez o quê? Não mandou mais, falou assim, agora esse fruto vai morrer. Agora vai secar de vez. E aí Deus não mandou mais. E eu lembro que quando eu li essa passagem, eu falei assim, meu Deus, por que isso caiu pra mim? Eu acho que não é pra mim, não. Aí eu falei, é pra mim sim, porque se caiu pra mim, o Senhor tá falando comigo. E aí eu dobrei o meu joelho, eu orei, eu pedi perdão. Eu falei, Espírito Santo, eu não quero ser como esse povo mais. Porque muitas das vezes eu era assim. As coisas estavam bem, eu não adorava outros deuses, não. Mas eu me afastava de Deus, eu parava de orar, eu parava de buscar, eu parava, me distanciava dele. Aí as coisas apertavam, aí eu jejuava, orava, lia a Bíblia. E eu falei, eu não sou diferente desse povo aqui. Porque tem coisas que a gente lê na Bíblia, que você fala assim, não, mas isso foi lá atrás, lá na época de Jesus, isso aí aconteceu lá atrás, não agora. Mas será que isso não está acontecendo até hoje? Só que às vezes de várias formas diferentes, porque a gente arruma um jeitinho de fazer a mesma coisa de forma diferente, entende? Aí eu falei assim, nossa, tô igual esse povo aí. Não tô diferente, não. E aí eu comecei a orar e comecei a falar, Senhor, não quero ser assim, meu Deus. Eu chorei, eu falei, Senhor, eu fui assim, eu me arrependo. Graças a Deus que o Senhor tem misericórdia de mim, que o Senhor não desistiu de mim. Eu não quero ser mais assim, mas eu preciso da tua ajuda. Então existiam muitas coisas no meu coração que precisavam ser alinhadas antes do Senhor liberar aquilo que Ele tem para mim. Precisava ser alinhada aqui no meu coração, porque as minhas motivações eram totalmente erradas. Tá fazendo sentido para vocês? Então a gente tem que ler a palavra e entender se você está praticando aquilo, se você está naquele contexto. Aí eu abri aqui um versículo, mas eu acho que não é para mim, é para você sim. Nossa, mas o Senhor está me repreendendo aqui. Amém, glória a Deus. Se Ele está te repreendendo é porque Ele ainda te ama. Porque Ele só repreende o filho que Ele ama. E aí, dando sequência aqui, nesse versículo, logo em seguida no 16, fala sobre o jejum. E eu vou ler para vocês. Fala assim, ó, quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na sua cabeça e levanta o rosto. Lava seu rosto, levanta a sua cabeça. Para não mostrar aos homens que está jejuando, mas a teu pai que está no secreto. E teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Então o jejum é entre você e Deus. Tá aqui a instrução. Que não é para você ficar, ai, tô jejuando, ai, nossa, não, tô passando, ai, eu tô mole porque eu tô jejuando. Não, isso não agrada ao Senhor. Levanta, lava teu rosto. Você tá bem? Tô ótimo.
Ai, você tá meio... Não tô não, tá tudo certo. Eu tô bem. Não se faz de coitadinha para receber. Ai, tadinha, tá jejuando, tá passando pela prova. O jejum tem que ser algo que você tá renunciando e tem que ser agradável ao Senhor. Senão você tá jejuando para você mesmo. Então nem jejua, faz um jejum intermitente, que é para emagrecer. Não um jejum santo. A Ana falou, minhas motivações também eram erradas. Deus está me consertando. Glória a Deus por isso, amém. Amém, glória a Deus, porque tem coisa que você não está recebendo, que nós não estamos recebendo, porque as nossas motivações estão totalmente desalinhadas. E se o Senhor te der, Ele te perde mais ainda. Então Ele não dá, Ele fala, não, eu vou te dar esse presente que você quer, meu filho. Só que antes eu preciso alinhar algumas coisas. É a mesma coisa, quem tem filho pequeno, imagina. Eu sempre conto isso aqui porque eu acho muito engraçado. O Adra uma vez falou assim, mãe, quando você tiver muito, muito milionária, muito, muito rica, você me dá 5 mil reais? Eu falei, 5 mil reais? Quando eu tiver muito milionária, eu te dou. O que você vai fazer com 5 mil reais? Eu vou comprar tudo em cartinha Pokémon. Gente, tá vendo? Ele não tem noção do que é 5 mil reais. Ele não tem maturidade do que fazer com 5 mil reais. Ele não tem. Então, na cabecinha dele, 5 mil reais ele ia comprar cartinha Pokémon. Aí precisa ter aqui uma adulta para falar para ele, filho, não é assim que funciona o dinheiro. Eu não deixaria você comprar tudo em cartinha, porque isso não tem valor. A gente precisa investir, a gente precisa não sei o quê. Tem um adulto aqui, assim é Deus conosco. Você pede algo para ele, ele fala, você ainda não tem maturidade para lidar com isso. Você ainda não tem discernimento para poder fazer tal coisa. Você ainda é muito novo, você precisa crescer, você precisa amadurecer. Eu não estou falando de crescer de idade, estou falando de crescer de maturidade, de entendimento, de motivação. Da onde está o seu coração. Às vezes seu coração, Deus tem uma abundância gigantesca para te dar, só que o seu coração adora o dinheiro. E aí quando o Senhor te dá dinheiro, porque tudo é dele, tudo vem dele, tudo volta para ele. Quando ele faz você prosperar, você fica arrogante. Quando o Senhor te dá um cargo dentro da igreja, você levanta o nariz e você anda assim, ó. Porque eu tenho mais autoridade. Não, porque eu sou usada. Não, porque aqui eu tenho um cargo. E aí você começa a destratar as pessoas. Aí você começa a se sentir superior aos outros. Aí você começa a se tornar arrogante. Aí você entra na soberba. Aí você começa a entrar na vaidade. E aí você tá lá. E Deus tá assim. Falarão da minha palavra. Farão a minha obra. Trarão muitos para o meu reino. Mas quando chegares perto de mim, quando chegares naquele dia, eu direi, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Porque o que o Senhor espera de nós é que quanto mais Ele nos dê dons, quanto mais Ele nos dê unção, quanto mais Ele derrame sobre nós, que mais humilde nós fiquemos. Que a gente diminua ainda mais. Mãe, pega um café pra mim, por favor. É bom estar na casa de mãe, né, gente? A mãe faz a comida. Comi a comida da minha mãe ontem. Nossa, mas eu comi, viu? A mamãe faz café. Um pouquinho. Então é isso que o Senhor espera de nós. Que quanto mais Ele nos dê, mais humilde a gente fique. Sabe por quê? Porque tudo é para honra e glória dEle. Esse dom não é seu, é dEle. Ai, o que vai ser de nós? O que vai ser de você se Ele arrancar esse dom seu? O que vai ser de você se Ele tirar você desse cargo aí? O que vai ser?
Você vai voltar a ser aquela mulher humilde? Você vai voltar a fazer a obra... Obrigada, mãe. Você vai voltar a fazer a obra... Vem cá, mãe. Fala um oi. Gente, vem cá pra vocês conhecerem minha mãe. Fala oi. Bom dia. Ai, minha mãe, gente. Ai, conhecer vocês. O que vocês vão voltar a fazer? Quem que vocês vão ser se vocês perderem tudo? Se o Senhor arrancar tudo de você, quem você é? Tem uma frase que fala assim, ó, se você quer conhecer um homem, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Você quer conhecer verdadeiramente quem aquela pessoa é internamente, dê algum tipo de poder para ela. Poder do quê, Chau? Dê um poder para ela. Coloca ela num cargo. Deus derrama sobre ela um dom. Quantos aí se perderam? Quantos aí receberam um dom de profecia? Receberam um dom de profecia. E aquilo que o Senhor dá, Ele não tira, tá? É igual Saul. Os dons que Deus deu para Saul foi com ele até quando ele morreu. Deus retirou o espírito dele. Mas aquilo que o Senhor deu para ele, o reinado, Deus fez ele rei. Ele morreu rei. Deus não destronou ele, não tirou ele do reinado. Mas ele morreu salvo? Aí já é outra coisa. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar. Quem você é quando você tem poder. Sabe, gente, vocês já viram, assim, existe muita crença com relação ao dinheiro, né, ao financeiro. Existe muita crença. E eu já vi muitas pessoas, assim, que são humildes quando não tem nada e que são extremamente arrogantes, insuportáveis quando conquistam algo na vida delas. É aquela pessoa que quando ela era pobre, ela era a melhor pessoa do mundo. Ela era a melhor pessoa da vida. Aí de repente ela enriqueceu e ela ficou insuportável. Ela anda com o nariz empinado, ela não cumprimenta as pessoas direito, ela se sente superior, ela ignora o WhatsApp quando recebe uma mensagem, ela se transformou da água para o vinho. Você fala assim, gente, mas essa pessoa me respondia, essa pessoa falava comigo, essa pessoa vinha na minha casa, sentava na minha mesa, essa pessoa tomava café, essa pessoa era tão agradável. Ah, a culpa é do dinheiro. Não, a culpa não é do dinheiro. O dinheiro é potência, ele potencializa, ele é poder. Ele dá poder para a pessoa. Então, aquela pessoa, no fundo, ela não era uma pessoa humilde. Ela sempre foi uma pessoa arrogante. Só que isso só se ressaltou quando ela ganhou o quê? Poder, dinheiro. Isso mesmo, o dinheiro só potencializa o que a pessoa já era. Não só o dinheiro, o cargo, o dom que o Senhor dá, o dinheiro, tudo é só quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Não é que ela se transformou, ela sempre foi aquilo. Por mais difícil que seja, a gente entender, a gente aceitar, ela sempre foi isso. Aquela cara de boazinha, aquela cara de, gratiluz, não, eu sou simples. Essa cara... Mãe, pede só pra abaixar o som um pouquinho. Pra abaixar o som do celular. Era só uma máscara. Uma máscara que não se sustentou quando a pessoa ganhou poder. Quando ela ganhou poder e ela pôde fazer tudo que ela não precisou mais fingir que ela é humilde, ela não precisou mais fingir que ela é... Ela não precisa mais fingir, gente. A máscara cai, não se sustenta. Então quem você é quando o Senhor te dá poder? Quem você é quando você conquista algo? Porque eu sinto que eu tô falando sobre esse assunto
Porque tem pessoas que precisam ser realinhadas. Precisam parar de performar. Gente, se fosse antes, de coração eu tô falando pra vocês, se fosse antes, nunca que eu ia estar aqui vestida com a roupa da minha mãe, porque eu tô preocupada em ficar quentinha, porque aqui tá frio. Nunca que eu ia estar assim, sem maquiagem, tem maquiagem, minha boca é seca, não passei um brilho, nada. Com a unha aqui, ó, esmalte saindo. Nunca que eu ia aparecer aqui. Porque eu precisava performar, eu precisava ter uma imagem de... Não, porque no marketing a gente tem que estar sempre perfeita, a gente tem que estar sempre... Nunca que eu ia aparecer assim. Nunca. Porque eu tava performando. E tem muita mulher performando, assim como eu já estive. Tem muita mulher que tem medo de mostrar a realidade. Por quê? Porque a gente entra numa bolha de mundo perfeito, de relacionamento perfeito. Aí a gente olha pro relacionamento do outro. Às vezes existem casais que estão passando por separação, pessoas que estão passando por uma dificuldade, uma luta. E eu falo porque eu tenho visto isso perto de mim. E aí existe muito julgamento. Ah, não, mas você merece coisa. Não, mas não sei o que, mas não sei o que. E as pessoas, elas julgam, mas, gente, tem relacionamento, é só os dois. É só os dois. É só os dois. A gente não pode tomar como verdade aquilo que a gente escuta só de um lado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, presta atenção. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque cada um defende a sua causa. Tchau, por que cada um defende a sua causa? Eu defendo o que está na Bíblia. Está escrito aqui, não fazei para si. Não fazei para si. Ponto final. Tá. Ah, não, mas aí o outro vai defender a causa dele. O outro vai falar, não, mas é porque a gente não sei o que. E a pessoa... Mas lembra que eu falei pra vocês? Eu sou 880. Se tá escrito aqui, não fazei, e o Senhor não contradiz a si mesmo, então pra mim é não. Pronto e acabou. Por isso que a gente tem que ouvir. Esses tempos atrás, deixa eu contar um caso pra vocês. A gente foi orar por uma pessoa, por um homem, e esse homem tá passando por um processo de separação. E aí foi eu e o Thiago lá, a gente foi orar por ele. Presta atenção. Aí a gente chegou lá, e aí ele falou o que estava acontecendo, que ele e a esposa estavam... ela pediu o divórcio, ela fez... e aconteceu uma briga, que isso não é recorrente. Ó a história dele. Que isso não é recorrente, que eles brigaram, ele teve um surto. Ele falou assim, que ele decidiu comprar um remédio muito forte para dormir. Diazepam? Mãe? Como é que chama? Para dormir? Diazepam é para dormir? Tipo diazepam, assim, um remédio bem forte. Ele comprou por conta e ele era para tomar 3 gotas, ele colocou 6. E além de tomar o remédio para dormir, ele... Clonazepam? Ai, nem sei, gente. Eu sei que é um remédio tarja preta que ele comprou por conta. Ele era pra tomar 3 gotas, ele pôs 6. A história dele que eu tô contando. E aí, ele, além de tomar o remédio pra dormir, ele tomou bebida alcoólica. Ele tomou cerveja. E aí, ele falou que ele teve um surto. E ele acordou. E a mulher dele, assustada, juntando as coisas, não tava em casa. E aí, ela falou, você não lembra o que aconteceu ontem? E ele falou assim, não, o que aconteceu? Você surtou, você queria me bater, eu tive que me esconder no banheiro. Eles têm um filho, com o nosso filho, eu tive que me esconder no banheiro. E eu tive que chamar a minha mãe, e eu tive que chamar não sei quem, e você estava agressivo, e você partiu pra cima de mim, não sei quem. E ele, eu não lembro de nada disso, não lembro de nada disso. E aí ele contando a história, gente, eu não sou boba, né? A gente estuda isso, né? Ele contando e eu só observando. Só tudo que ele tava falando. E minha cabeça já tava ligando os pontos. Aí ele falou assim, aí ela foi lá e fez uma medida protetiva. Eu falei, ela fez uma medida protetiva. Eu falei, tá. Quanto tempo faz que vocês estão juntos?
Aí ele falou, faz 10 anos. Eu falei, ah, tá, 10 anos. Eu não falei nada pra ele. Eu falei, entendi. Eu falei, ah, vamos orar. Vamos orar, porque o Senhor é o único, né, capaz de fazer tudo novo de novo. E aí tá. Aí a gente saiu de lá, eu falei assim, amor, não toma como verdade tudo que esse homem tá falando. Por quê? Pensa comigo, gente. Você tem um relacionamento de 10 anos. Então são 10 anos que você conhece essa pessoa. Você conhece a índole, o caráter dela, você conhece essa pessoa, não é uma pessoa estranha. E aí, de repente, você tem um surto e essa pessoa, e a mulher vai lá e faz uma medida protetiva contra você. Gente, nós somos mulheres. A gente é tipo assim, a gente é resistente. Pra mulher chegar ao ponto de fazer uma medida protetiva é porque não foi uma única vez. É porque isso não aconteceu só uma vez. Aí tá, aí depois fui descobrir o quê? Fui descobrindo, né? Que esse cara trai a esposa, que ele trai ela com várias mulheres, não é com uma, é com várias, que ele vive em bar, bebedeira, bagunça. E aí ele falando com o Thiago, ele mandou um áudio, ele falou assim, olha o áudio que ela me mandou. Aí o Thiago ouvindo o áudio, eu tava perto, eu ouvi. Aí no áudio ela falava assim, porque faz 10 anos que a gente tá junto, não é a primeira vez que isso acontece, você sabe. Você sabe quantas vezes eu pedi pra você mudar, você sabe quantas vezes eu tentei salvar o nosso casamento. Eu tô cansada, eu prometi pra mim mesma que nunca mais eu vou viver isso. E aí no áudio ela só falava isso. Eu falei, cara, esse homem bate nessa mulher. Ele agride ela. Além de agredir, ele trai compulsivamente com várias mulheres. Então, eu não tô aqui julgando, tá, gente? O que eu tô falando pra vocês? Que se eu tivesse ouvido a versão dele e, nossa, coitadinho, tadinho, ai, 10 anos, meu Deus, o cara é um santo, não fez nada, foi só uma vez. E, nossa, o diabo, nem tudo é o diabo. O diabo é astuto, né? Nossa, não sei o quê. E o diabo tá assim, nem, filha. Não sou só eu, não. Tem o diabo também, tem a influência dele também. Porque aí o cara é casado. Tá ficando com outra mulher, estando casado, ele tá dando brecha para espírito de prostituição. Existe toda uma entidade de prostituição. Adultério. Ele tá em pecado, ele tá dando brecha para demônios. Então, tipo, se eu tivesse só ouvido a versão dele, olha só para vocês verem. Só que eu já tô calejada disso, porque eu já fui dessas, que eu via uma versão e tomava como verdade, abraçava quando vê, não era nada daquilo que eu tava imaginando. Então, eu aprendi que todo relacionamento, que toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. E a gente tem que ouvir os dois lados. Não que tenha, né? Mas ouvir os dois lados e não julgar. E a palavra do Senhor já fala: conhecereis a árvore pelos frutos. Conhecereis a árvore pelos frutos. Eu não tô aqui para julgar ninguém, eu não tô aqui para julgar ele, eu não tô aqui para julgar ela. A gente orou por eles. A gente orou por esse casal. E o Thiago, ele falou muito para esse cara, tipo, filho, você precisa se consertar. Se você quer realmente essa mulher, porque assim, se for para você ficar traindo ela, se for para você... Então a gente tem que ter esse entendimento, esse discernimento, tá? Por isso dizem, quer conhecer alguém, dê poder a ela, justamente. Dê poder, é só dar poder, você vai conhecer a pessoa. Não quem ela se transformou, não, quem ela sempre foi. Sempre foi isso aí, sempre. Eu vou deixar para vocês lerem, tá? A gente vai orar já encerrando. Eu vou deixar para vocês lerem aí Mateus. Gente, o livro de Mateus é lindo. Leiam Mateus.
É assim, ó, é uma abertura de mente bizarra. Leiam, porque é muito lindo. Vocês leem Mateus 6, depois a partir do 19, que fala as riquezas e as preocupações com os bens materiais. Leia essa parte. Tem o versículo 21, fala: porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Leia, tá? E a gente vai orar. Vamos orar, Alice? Você tá comendo? Você quer orar? Quer comer? Você quer orar? Não, quero comer. Amém? Fecha seus olhos. Respira fundo. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por essa oportunidade, por esse dia, por esse encontro. Pai, que o Senhor possa tocar na mente, no coração, no corpo, na alma de cada mulher que está aqui. Que o Senhor venha trazer sobre elas um renovo, uma abertura de consciência. Assim como a Tua palavra fala que tudo que pedimos, que se pedirmos sabedoria, assim o Senhor nos dará. Nós pedimos a Ti sabedoria, entendimento, discernimento. Pedimos a Ti, Pai, vestes novas, que o Senhor possa nos revestir de autoridade, nos revestir contra as setas do inimigo, as retaliações. Que Teu Espírito Santo possa sondar o nosso coração e realinhar o nosso coração, para que o nosso coração não esteja, Senhor, na nossa carne, nas nossas vontades, mas esteja no Teu Espírito, naquilo que o Senhor deseja. Muitas das vezes a gente sofre tanto ataque, Senhor. Mulheres que estão sendo atacadas, bombardeadas, mas que precisam ser reerguidas, ó Pai. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor mande um anjo com uma espada de fogo e coloque ao lado dessa mulher agora, em nome de Jesus. E que esse anjo possa se posicionar nas costas delas e que ele possa erguer a coluna dela, Pai, e colocar ela de pé. Mulheres que muitas das vezes estão internamente destruídas possam ser levantadas agora em nome de Jesus. A nossa guerra não é contra pessoas, mas é contra potestades e principados. Senhor, nos envolve numa bola de fogo, aonde o inimigo não tem acesso. Nos esconde, Senhor, nas Tuas asas, aonde o inimigo não nos vê. Que toda entidade, todo o trabalho que foi feito ou que está sendo feito agora sobre a vida dessas mulheres, que seja desfeito agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Coloca sobre elas uma nova proteção. Renova o espírito, a alma, o corpo. Abre a mente delas para que elas não fiquem na cegueira. Abre, Senhor, o coração delas, ó Pai. Quebra todo orgulho. Quebra, Senhor, a autossuficiência. Quebra a performance. Quebra o autoritarismo, Senhor. Quebra a arrogância. Senhor, não dê a elas enquanto elas não estiverem alinhadas, Pai. Alinha elas primeiro. E aquelas que se perderam, que elas possam se arrepender, Jesus. Que elas possam se arrepender de todo o coração. Que elas possam pedir perdão. Que o Senhor possa quebrá-las como um vaso que o Senhor quebra e o Senhor refaz de novo. Dê a elas um dia, Senhor, de paz e tranquilidade. Restaura a alegria. Restaura a alegria de viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pra gente encerrar, gente, eu lembrei de uma coisa aqui. Tem um versículo que fala assim, ó. E aí ontem eu tava falando com a minha mãe sobre isso, a gente tava conversando. A minha mãe tem dom de discernimento e sabedoria. Pensa numa mulher sábia que entende da palavra. É a minha mãe.
eu começo a falar com a minha mãe, eu já falei pra vocês, né, que eu começo a conversar com ela, o Thiago já vem correndo, porque ele quer ouvir as palavras dela, porque ela tem um discernimento da Bíblia surreal. E a gente tava falando do versículo, qual que é, mãe, que fala que ele não fazia isso para si, imagem? Qual que é? Tem Oséias tem, Isaías tem. Isaías? Isaías também tem. Isaías 57, se não me engano, 45, depois eu vejo, gente. Deixa eu ver aqui, pera aí que eu vou pegar. Eu não sou muito capítulo, versículo, chama. Minha mãe também não é de capítulo e versículo, igual eu. A Rafa, a mulher da coluna doendo, sou eu. Testificou aqui. Preciso mesmo do anjo com a espada de fogo. Glória a Deus. Pera aí, gente. Deixa eu pegar que a gente vai encerrar, tá? Aqui, ó, Êxodo 20. Esse Êxodo 20 fala sobre. A Bíblia inteira fala sobre idolatria, né? De Gênesis e Apocalipse. Fala. Fala assim, gente. Se eu ficar aqui. Não vai, né? Amém, glória a Deus. E ó, falou aqui. Estava orando sem conseguir levantar. A hora que você orou, senti o Senhor e levantei. Continue deixando Deus te usar. Amém, glória a Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó. Não fazei para si. 54. Qual? Isaías 54. Fala mais claramente. Pera aí, gente. Isaías. Vocês estão com pressa? Não, né? Ah, é? Isaías. Não é 54 não, mãe. 57. Gente, não, tem um versículo que fala assim, ó. Não fazei para si imagens de barro ou semelhança. Então ele tá falando o quê? Não, vírgula. Fazei para si imagens de barro ou semelhança. E aí a gente tava falando sobre isso, como eu falei, por que as pessoas ficam tão cegas? Porque assim, é claro o mandamento, não fazei. Pronto. O não fazer é polêmico, mas é não fazer. E ponto final. A partir do momento que você fez, você já está desobedecendo, já está em desobediência. Porque a palavra fala não fazer. E aí, a minha mãe estava falando do versículo seguinte, que fala o que mesmo, mãe, que você falou? Que aqueles que... Aí o versículo seguinte, ali depois fala... que aqueles que fizerem se tornarão assim como aquelas imagens, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouvem. Essa será, tipo a maldição que o Senhor colocou sobre aqueles que fizerem. Eles ouvirão, eles terão ouvidos, mas não ouvirão, terão olhos, mas não verão, terão boca, mas não falarão, ficarão cego, surdo e mudo, assim como a imagem assim como as imagens que eles fazem. E é por isso que a pessoa fica tão cética, tão cega. Oi, mãe? É uma cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Ela vê, mas ela não entende o que ela está vendo, o que ela está ouvindo. Ela não consegue discernir o que ela está vendo, ouvindo. Porque minha mãe tá falando assim que a pessoa, ela vê, ela ouve, mas ela não consegue discernir. Aquilo não entra na mente dela, porque ela tá igual aquela imagem.
Então, a gente tem que ler e falar, tipo assim, não tem um jeitinho brasileiro, não tem uma... Não tem. A palavra, ela é clara. É não e ponto final. E acabou. E pronto. E é isso que o Senhor está mandando. Não fazei. Eu fiz, acabou. Você está em desobediência. Tá bom? Eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre... Então, para você não ficar enganado, comece a ler. Eu achei tão bonitinho a minha avó falando, agora eu tô lendo igual você me ensinou, minha filha. Não, vírgula, fazei, para si. Aí, eu tô grifando na Bíblia e eu tô estudando e eu estou entendendo. E a gente precisa entender. Tá bom? Paula, ele não tá aqui. Quem tá aqui é essa aqui, ó. Vem cá. Vai, corre que eu vou encerrar. Vem cá. Quem tá aqui é essa aqui, ó. É a minha filha. A minha filha que eu adotei. Adotei pra mim, né? Hã? Não? Não? Não, eu não tô sabendo. Minha filha do coração. Ah, verdade. Manda um beijo, fala assim, ó. Um beijo grande, maravilhoso pra vocês. Manda um beijo. Beijo grande e maravilhoso pra vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Fiquem com Deus até amanhã. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus.